ver um pouquinho aí da teoria. Exercício a gente vai ver nesse instante. A intertextualidade é a relação entre dois ou mais textos, podendo ser não do mesmo gênero. Isso aqui é importante marcar essa parte do gênero. Porque às vezes alguns alunos perguntam assim, mas tem que ser do mesmo gênero, ou seja, tem que ser narrativo com narrativo, tem que ser dissertativo com dissertativo, tem que ser... Não. O que importa é que seja um texto verbal, ou um texto não verbal, ou um texto misto. Tem que ser texto. E eles têm que dialogar. Dialogar como? Dialogar com o mesmo conteúdo, dialogar com a mesma informação. Pode ser na contramão do outro? Pode. Mas tem que haver referências, semelhanças de um texto e outro, assunto, ou um casamento, ou um jogo, ou uma guerra, não importa. Existem diferentes tipos de intertextualidade, a implícita e a explícita. Essas duas são a base. O que a gente vai ver depois aqui são a nomenclatura, mas eu tenho que perceber qual é a base. Qual é a base implícita? O que é implícito? Você não vê, você não percebe claramente, não está ali nítido. Foi Camões, foi Castro Alves. Não, você vai perceber que aquela ideia é antirracista, é escravagista, é anti-escravagista, a partir do que? Da linguagem, da repetição de ideias, você percebe. A explícita você tem que perceber, porque vai citar o autor, vai mencionar, vai transcrever a frase, mesmo que não cite o autor, que, por exemplo, você faz uma citação, você escreve na sua redação uma citação indireta. Você praticamente transcreve com outras palavras uma ideia, mas não sabe, não lembra o autor e deixa aquelas ideias ali mescladas. Então você vai perceber qual é a ideia, mas não sabe quem é o autor. Bom, vamos ver aqui, a gente vai ver exemplos de alguns desses aí. Primeiro ponto, a alusão. Quando eu falo em alusão, eu penso muito nas aulas de história. E aí a gente tem que ter um cuidado, porque não posso dizer que são todos, mas é comum o professor de história falar assim, isso aqui faz uma alusão à Revolução Francesa, isso aqui faz uma alusão à ditadura, isso aqui faz uma alusão... Quando ele fala essa alusão aí, não é essa alusão da intertextualidade, como está aqui, nessa listagem. É a alusão direta. Porque a alusão gramatical, a alusão da linguagem, ela é subjetiva, ela é mais discreta, digamos assim. Você faz alusão a algo, mas não vai diretamente. A palavra-chave aí é algo implícito. Faz referência a elementos de estudo de maneira indireta, ou seja, implícita. Essa é a alusão para a gramática. Não é o foco de alguns historiadores, não. Citação. A citação é um carro-chefe da intertextualidade muito conhecido, né? Ela é muito conhecida, essa expressão, essa característica da intertextualidade. Quando eu cito alguém, eu chamo esse alguém, no caso as ideias, as palavras desse alguém, para o meu texto. Pode ser a citação direta e pode ser a citação indireta pontualmente. Na citação direta, você transcreve. Pedro Álvares Cabral diz, Drummond falou, Regina Casé declarou, Pedro Bial diz. Pronto. Pode ter sido dito, menciona-se a ideia subliminar a Pedro Bial e eu faço uma referência, né? Então tem que ter esse cuidado. A citação direta eu vou citar claramente a frase, transcrever. Na citação indireta eu vou deixar de forma implícita. Epígrafe, aí vocês vão fazer muito isso na faculdade. A epígrafe, como é próprio da intertextualidade, é um texto dentro de outro texto. Como assim? Eu vou criar um artigo científico, uma tese, uma dissertação, e eu coloco uma parte lá, uma primeira página ou em outra página, normalmente na primeira página, uma citação. Opa, citação? Sim. E a diferença de citação e epígrafe é que a epígrafe faz parte de uma página dentro de um conjunto do texto. E a citação é dentro do próprio texto. Você vai criar lá um primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, lá mais à frente, e vai citar alguém dentro do seu corpo do texto. E a epígrafe é uma citação fora do corpo do seu texto. É um anúncio, é uma frase que você gosta, de um filósofo, de um pensador, de um cantor, e por aí vai. Paráfrase. Justamente vai ser uma recriação de um texto com a mesma ideia do texto fonte.
eu vou parafrasear Raul Seixas. Eu prefiro ser essa transformação ambulante, essa mudança ambulante, do que ter aquela mesma ideia das coisas antigas, ó, que eu fiz. Eu parafraseei, eu respeitei a ideia, mas coloquei com outras palavras. Já a paródia, a gente tem um arsenal de paródias na internet, e a paródia ela é cantada, ela é uma música satírica, irônica, debochada, que vai pegar uma letra e vai criticar alguém, um político, um cantor. Você pode pensar na paródia aí cantada, e os memes, né, são críticas, questionamentos em imagem, e o meme também trabalha aí dentro do contexto da intertextualidade. O pastiche também é cantado, também é letras de música, também são letras, né? Mas eles já não têm esse tom irônico e crítico da paródia.